internautas, dá início à nossa primeira sessão extraordinária. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos, boa tarde a todos, vereadores presentes. Andréa Martins da Silva Ribeiro, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Lenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 12 vereadores presentes. Havendo o quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberto a presente sessão extraordinária, conforme determina o artigo 35 da Lei Orgânica do Município e artigo 10 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Solicito o primeiro secretário para ler as correspondências do prefeito e, ao tempo, proceder com a leitura na íntegra dos projetos em pauta. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ofício número 177, de 14 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor Givagno Patrese da Silva Bezerra, presidente da Câmara Municipal Macau RN. Assunto: convocação extraordinária da Câmara dos Vereadores de Macau RN. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência para convocar a realização de 2 sessões extraordinárias, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Macau, em seu artigo 35, inciso 1, e os artigos 3º, a linha B, e o parágrafo 4º, e o artigo 10, a linha A, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a serem realizadas em 19 e 20 de julho de 2021, em horário a ser determinado de acordo com a conveniência desta Casa Legislativa. O Poder Executivo ressalta a necessidade da deliberação e votação em caráter de urgência referente aos projetos de lei abaixo. 1. Projeto de Lei número 007/2021. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município de Macau para o ano de 2021. 2. Projeto de Lei número 008/2021. Dispõe sobre a redefinição do valor para pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, no âmbito da administração pública municipal. 3. Projeto de Lei número 009/2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. E sendo só o que se dispõe para o momento, colocamos-nos desde já aos esclarecimentos que forem necessários. Macau, 14 de julho de 2021. José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal de Macau. Processo número 307/2021. Matéria: Projeto de Lei do Executivo número 007/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento do município de Macau para o ano de 2021. Projeto de Lei número 007/2021.
dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município de Macau para o ano de 2021. O prefeito municipal de Macau, RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do município para o ano de 2021 no valor de R$ 149.827 para atender às programações constantes no anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para abertura de crédito adicional de que trata o artigo anterior decorrerá de repasse efetuado ao município através de emenda parlamentar número 39.17.00.16, no valor de R$ 149.827. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão no PPA, Lei número 1.201 de 2017, de 29 de dezembro de 2017, previsto para o quadriênio 2018-2021, e no programa 0010, Promoção e Suporte aos Serviços de Saúde, e Projeto Atividade 1332, Modernização da Saúde. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio João Melo, em Macau, 19 de maio de 2021. José Antônio de Menezes Souza, Prefeito Municipal. Processo número 308/2021. Matéria: Projeto de Lei do Executivo número 008/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: redefine o valor para pagamento de obrigações pública municipal, direta e indireta, decorrentes de decisões judiciais para fins de aplicação do disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Projeto de Lei número 008/2021 redefine o valor para pagamento de obrigações de pequenos valores no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, decorrentes de decisões judiciais para fins de aplicação do disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. O prefeito municipal de Macau, RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Para fins de aplicação do disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988, no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, fica definido como de pequeno valor os débitos e obrigações de até 6 salários mínimos, os quais serão pagos independentemente de precatórios judiciais. Parágrafo 1º. Considera-se o valor do débito ou da obrigação, para fim do disposto no caput deste artigo, o total apurado em liquidação de sentença, atualizado até a data de expedição da requisição de pagamento, realizada pelo presidente do tribunal competente. Parágrafo 2º. Os débitos e obrigações RPVs que tratam o presente artigo terão seu pagamento realizado de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do município e serão atendidos conforme a ordem cronológica dos ofícios requisitórios protocolados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, instruídas com certidão expedida pelo cartório ou Secretaria Judiciária, demonstrando o trânsito em julgado e a liquidez do processo respectivo, bem como planilha de cálculo autoexplicativo. Parágrafo 3º.
Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput do artigo 1º, o pagamento será realizado por meio de precatório judicial, sendo facultada à parte exequente a renúncia irretratável e irrevogável ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo da forma estabelecida nesta lei, sem a necessidade de expedição de precatório. Artigo 2º. Fica vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida nesta lei e em parte mediante expedição de precatório. Artigo 3º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicionais suplementares no orçamento do município, utilizando como recursos os provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Palácio João Melo, em Macau, 15 de junho de 2021. José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal. Processo número 309/2021. Matéria: Projeto de Lei do Executivo número 009/2021. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Lei número 009/2021 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Macau, CACS-Fundeb, criado nos termos da Lei Municipal número 961, de 2 de outubro de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal número 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições nesta lei. Artigo 2º. O CACS-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do fundo com organização e ação independente e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal competindo-lhe. Inciso 1º. Elaborar parecer sobre as prestações de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113/2020. 2. Supervisionar o censo escolar anual e elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e o Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovem e Adulto, PEJA. 4. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. 5. Receber e analisar as prestações de conta referente aos programas referidos ao inciso 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND. 6. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 7. Atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em site da internet. 2. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3º, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referentes a linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B, folhas de pagamento dos profissionais da educação com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C, convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar a visita para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pela instituição escolares com recursos do fundo. B, a adequação do serviço de transporte escolar. C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para este fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e na Lei Federal número 14.113, no artigo 30, inciso 4º, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo,
serão estabelecidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado, que, conforme previsto no artigo da Lei Orgânica do Município de Macau, deve ocorrer até 31 de março de cada exercício. Artigo 6º. O CACS-Fundeb será constituído por: inciso 1º, membros titulares na seguinte conformidade. A linha A: 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. B: um representante dos professores da Educação Básica Pública do município. C: um representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. D: um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município. E: 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. F: 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. G: um representante do Conselho Municipal de Educação. H: um representante do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. E 2 representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 2º. Membros suplentes. Para cada membro titular, será nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios, em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Para fins da representação referida na linha I do inciso 1º do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. Primeiro, ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Macau. 3. Está em funcionamento há, no mínimo, um ano da data de publicação do edital. 4. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figurar como beneficiário de recursos fiscalizados pelo CAC-Fundeb ou como contratado pela administração a título oneroso. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CAC-Fundeb
Inciso 1º. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresas de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados, 4. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que, a linha A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeações e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CAC-Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados da seguinte conformidade. Inciso 1º. Pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo. 2. Pelo Conselho dos Conselhos de Escola, por meio de processo eletivo organizados para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos. 3º. Pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos. Quarto, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo, amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes dos CACs-Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10. O presidente e vice-presidente do CACs-Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo do colegiado. Artigo 11. A atuação dos membros do CACs-Fundeb. Inciso 1º. Não será remunerada. 2º. Será considerada atividade de relevante interesse social. 3º. Assegurar isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. 4º. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas
em atividades no Conselho. Quinto, veda, no caso dos conselheiros, representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A linha A. A exoneração do ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 6º. Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividades no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CAC-FUNDEB exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação, até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei. Artigo 13. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Artigo 14º. Artigo 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas. Inciso 1º. Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima mensal ou por convocação de seu presidente. Segundo, extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de, no mínimo, 1/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS-FUNDEB ou em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 5º. Artigo 15. O município disponibilizará em site na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho de que trata esta lei, incluídos: inciso 1º, nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3º, atas de reunião. 4º, relatórios e pareceres. 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, com vista à execução plena das competências do CAC-FUNDEB, assegurar: inciso 1º, infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. 2.
profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões de colegiados. Artigo 17. O regimento interno do CAC-Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal número 961, de 2 de outubro de 2007. Palácio João Melo, em Macau, 24 de junho de 2021. José Antônio de Menezes Souza, prefeito municipal. Só, presidente. Ok, vereador. Baseado no artigo 40 do regimento interno desta Casa, peço à Secretaria Legislativa que encaminhe os referidos projetos para as comissões de Justiça e Redação, como também para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para cumprirem os trâmites. Queria ver aqui com o pessoal das comissões se consegue entregar os pareceres até quarta-feira para a gente já marcar a sessão, no caso, para a votação dos projetos. Pessoal das comissões aí de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento. Presidente, os presidentes são Marcos e Robson? Isso. Poderíamos marcar já para quarta-feira. Não, pode ser. Pode ser. A gente marca a próxima sessão para quarta-feira, para a votação dos projetos. De acordo com os pareceres que forem encaminhados. Certo? Ok. Nada mais a menos a tratar. Presidente, só uma questão de ordem. Antes de Vossa Excelência abrir a sessão, nós estávamos aqui, alguns vereadores que estavam, quase a maioria, discutindo, principalmente, os outros dois projetos a gente não tem nada a questionar, ou seja... Sobre o valor do RPV, né, vereador? Só o do RPV. A gente questionamos aqui e o líder do governo até fez uma proposta que praticamente foi acatada, que a gente, em vez de 6 salários mínimos, fosse 7 salários mínimos, certo? E a gente, essa emenda deve ser feita, já apresentada na comissão, para que na quarta-feira já venha tudo pronto. Isso, já tem que ser apresentado nas comissões para na quarta-feira. A gente já apresenta com a emenda, né, vereador? Com a emenda. Já dá o parecer junto com a emenda. No caso, o vereador encaminha para as comissões a emenda, né? E na quarta-feira já vem o parecer já. A emenda com o nome de todos. Com o nome de todos subscrevendo. A gente já faz o parecer já com a emenda, né? Já apresenta a emenda e faz o parecer já com tudo. Acho que não tem discussão quanto a isso, não. Só não estava o vereador Chico presente, né, vereador? Chegou a hora, eu acho. Ok. Presidente, só um minutinho. Eu gostaria de convidar os membros da Comissão de Justiça e Redação para a gente se reunir Não estamos amanhã. ouvindo, vereador. Não está ouvindo? Está ouvindo agora? Agora sim. Certo. Eu gostaria de convidar os membros da Comissão de Justiça e Redação para a gente se reunir amanhã e se também o pessoal da Finanças também, todos juntos, as duas comissões, para a gente fazer uma pequena reunião e ver a questão das emendas, em nome de todos os vereadores. E Educação também, né? Comissão da Educação também. Isso, e Educação também. Faz parte, tá bom? E os vereadores que quiserem se fazer presente também estão todos convidados para participar. Presidente, questão de ordem. Sim, vereador. Só para registrar a presença do vereador Genivando Vale Silva. 3 vereadores presentes. Ok, vereador. Presidente, questão de ordem. Eu tive um probleminha, só consegui entrar agora na sessão. Na verdade, eu até confundi o horário, pensei que o horário era às 19 horas.
confundi o horário. Certo, vereador. Foram lidos os projetos, certo? E vai ser encaminhado para as comissões e na quarta-feira, como foi acordado com todos, será a votação. Ok, vereador? Amanhã para que horas, Marcos? Vereador Marcos? Como presidente da... As 3 comissões juntas, né? Que a gente já discute lá na... Marca o horário aí, marca o horário que eu estarei presente. Wagner, a gente 10 horas, né? A gente define o horário e comunica no grupo. Pronto. Pronto. Só uma questão de ordem. Vereador Chico. Sim, A proposta era de 6 salários mínimos. E a gente entramos aqui, fizemos uma reunião antes da sessão e ficou mais ou menos definido que será 7 salários mínimos, certo? Haverá uma emenda mudando de 6 para 7 salários mínimos. Porque houve uma justificativa do líder do governo de alguns municípios, 80 municípios, que era menor do que esses valores, certo? E só 1 ou 2 ou 3 é que era acima desses valores, viu? Mas se o senhor quiser participar da reunião, está chamando aí, o senhor vai se apar e a sua voz será ouvida na reunião, né? Eu queria realmente participar, assim, porque eu perdi, né? E assim, na verdade, eu sou contra, eu estou contra, né? Contra essa redução então, assim, eu queria ver qual a proposta que fica em 7 e vai aumentar só, vai diminuir, Porque vai ficar igual que já estava, né? o que eu percebi, porque é o seguinte, essa lei, ele possibilita adequações, certo? Ou seja, a renúncia, por exemplo, se a pessoa vai receber, vamos dizer, pouco mais de 7 salários mínimos, pouco mais de 7 salários mínimos. Então, a lei permite você renunciar à diferença e receber os 7, sabe? Tem muita gente que não vai esperar entrar em precatório, se pode renunciar a 300, 400, 500 mil reais. Isso eu digo com certeza, principalmente que funcionário não vai esperar 2, 3, 4, 10 anos para receber um precatório de 8 mil, se você pode receber 7 mil. Só questão de ordem aí, vereador, por favor. Os projetos já foram lidos, certo? E vai para discussão, no caso, na quarta-feira, discussão e votação. Então, a sessão já vai estar se encerrando, né? Só isso mesmo, só para deixar o senhor ciente. Se o vereador tiver interesse em conhecer mais detalhadamente, ele participa das reuniões. A reunião com as comissões. Justamente foi isso que o vereador Oscar falou, e aí eu estou para mim participar da reunião das comissões. Já que as comissões mesmo convidaram, qualquer vereador quiser assistir, não tem problema, né? Ok, vereador. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convido os senhores vereadores para a próxima quarta-feira, 21 de julho do ano em curso, às 17 horas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quarta-feira.